Boa, boa noite. Meu nome é Maritônia, né? Sou preceptora na clínica cirúrgica do Hospital Regional do Gama. Sou formada com habilidade médico-cirúrgica, tenho pós-graduação em dermatologia e saúde da família e da comunidade. Hoje a gente vai dar um início a parte da dor, porque a gente vai falar sobre a fisiopatologia da dor. Eu daria aula, vou dar aula, né, de farmacologia, eu daria aula de farmacologia, mas como o tema a gente necessita e precisa saber um pouco da fisiopatologia da dor, porque tem um microfone atrapalhando. Como a gente precisa saber um pouco da fisiopatologia da dor, relembrar a parte da época da faculdade, então vai ser uma aula bem breve, cerca de uns 30 minutos, só para recapitular, porque é importante a gente estar recapitulando para falar depois da farmacologia da dor, porque até os fármacos que são escolhidos, ele depende também da dor, do tipo de dor que o paciente tem, tá? Se é uma dor neuropática, se é uma dor psíquica, então tem que ver tudo isso para procurar escolher um fármaco adequado a ele. Nós escolhemos, não, é o médico, mas nós fazemos parte da equipe, muitas vezes a gente vê prescrições erradas e a gente, muitas vezes, como parte da equipe, a gente interfere nesse processo do cuidado do paciente. Próximo slide. Nesse slide aí, mostra vários conceitos relacionados a diferentes aspectos da fisiologia da dor e que refletem como a dor ela é processada, modulada e percebida pelo sistema nervoso. Vamos falar brevemente sobre cada um. Vamos falar da crença e experiências anteriores, né? A percepção da dor pode ser modulada por experiências anteriores e pela crença do indivíduo sobre o que é doloroso. Alguém que já experimentou a dor intensa pode perceber novas dores de maneira mais ou menos intensa com base nessas experiências. A plasticidade cortical, que ela refere à capacidade do cérebro de reorganizar especialmente uma resposta a estímulo doloroso crônico. Isso pode afetar a forma como o cérebro processa a dor ao longo do tempo. A modulação descendente. São mecanismos do cérebro e da medula espinhal que pode aumentar ou inibir a transmissão de sinais de dor. O cérebro pode, em alguns casos, suprimir a dor através de mecanismos descendentes. O sistema neuroimune, ele envolve a interação entre o sistema nervoso e o sistema imunológico. A inflamação pode afetar a sensibilidade à dor e o sistema imunológico pode estar envolvido na amplificação da resposta dolorosa. A sensibilização central refere ao aumento da sensibilização à dor, causando mudanças no sistema nervoso central. Isso pode levar a uma percepção exacerbada da dor, mesmo após a resolução da lesão tecidual. Sensibilização periférica, ela aumenta a sensibilização dos nossos receptores, que são receptores da dor, na área lesionada, resultando na resposta amplificada a estímulos dolorosos. E a nocicepção, que é um processo sensorial que ocorre quando os nossos receptores detectam um estímulo nocivo. Próximo slide. A dor, ela é uma resposta essencial de sobrevivência, que alerta o corpo sobre uma lesão ou sobre o perigo.
ela pode ser definida como uma experiência sensitiva, emocional, desagradável, associada a uma lesão tecidual real ou potencial. O René Descartes, né, ele foi um filósofo e matemático francês do século XVII. Ele desenvolveu uma teoria mecanicista para explicar os funcionamentos do corpo humano. Sobre a dor, ele descreveu a sensação de dor como um fenômeno corporal que é transmitido através de nervo até o cérebro, onde a mente, então, a experimenta. No Tratado do Homem, que ele descreveu, ele descreve o cérebro, como o cérebro ele vai receber informação do corpo através dos nervos, que ele compara, naquela época, a cordas. E diz, quando uma parte do corpo é lesionada, uma corda, que é o nervo, é puxada e enfia o sinal ao cérebro, onde a mente recebe a mensagem e interpreta como dor. Essa abordagem do Descartes foi uma das primeiras tentativas de explicar a dor de forma sistemática e científica, separando o aspecto físico e mental. Nessa imagem da dor, o homem com o pé no fogo, Descartes ele argumenta que a dor sentida é resultado de um estímulo externo. O calor do fogo, que provoca um movimento nos nervos, que conecta na glândula pineal no cérebro, onde a mente percebe a dor. Para Descartes, a dor era um sinal que algo que ocorre no corpo físico, mas a percepção e a interpretação dessa dor são fenômenos mentais. Essa abordagem fez parte da sua defesa do dualismo mente-corpo, sugerindo que, embora a dor seja experimentada fisicamente, a mente é uma entidade que realmente percebe e dá sentido a ela. Próximo slide. Definição de dor, né, da IASP. Em 1979, a IASP ela fala que dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável associada a uma lesão tecidual, real ou potencial, ou descrita nos termos de tal lesão. Próximo slide. Isso, 1979. Em 1920, depois de 41 anos, a IASP reformulou a definição de dor. Ela descreve uma experiência sensitiva emocional desagradável associada ou semelhante àquela associada a uma lesão real ou potencial. Houve uma pequena atualização, mais essencial, né? Que afirma que a dor pode ser semelhante à dor associada a uma lesão. Isso destaca que a dor é subjetiva e mesmo sem lesão visível, a pessoa pode sentir dor real. Próximo slide. Slide, a gente vai falar sobre a classificação da dor, né? A gente vai ver a classificação da dor quanto à duração e quanto à fisiopatologia. Quando a duração, ela pode ser classificada em dor aguda e dor crônica. Próximo slide. A dor aguda, ela consiste numa resposta fisiológica diversa do organismo a um estímulo químico, mecânico ou térmico. Então, vai ocorrer uma lesão tissular imediata, função protetora, duração limitada, remite com a resolução ou cura da lesão e associa diretamente a uma lesão. Então, resumindo, dor crônica, ela ocorre em uma resposta em resposta a uma lesão tissular imediata, ela tem função protetora e curta duração. Próximo slide. A dor crônica.
define dor crônica como sendo uma dor real, que pode não ser óbvia para outras pessoas, no entanto, para o paciente é bem percebida. Ela perpetua-se após a resolução da lesão, não tem utilidade, a sensibilização central e a anormalidade do sistema nervoso. Ela é de longa duração, resistente ao tratamento e pode não haver dano tecidual. Então, resumindo, a dor crônica persiste após a resolução da lesão, pode não ter função protetora e está associada à anormalidade ao sistema nervoso e é resistente ao tratamento, e muitas vezes sem relação com dano tecidual. Próximo slide. Bom, classificação da dor quando a fisiopatologia. A dor pode ser nociceptiva, pode ser dor neuropática e dor psicogênica. Próximo slide. A dor nociceptiva surge quando ocorre a ativação fisiológica dos receptores ou da via dolorosa, estando associada à lesão de tecidos musculares, ossos ou ligamento. A dor nociceptiva é um tipo de dor que surge quando há uma lesão ou potencial de lesão de tecido, ativando os nociceptores, que são receptores sensoriais especializados em detectar um estímulo prejudicial. Esse tipo de dor está relacionado a uma lesão física, como corte, queimadura, inflamações, um furo de uma agulhada. Geralmente é descrita como uma dor aguda ou latejante e costuma ser temporária, durante até o tecido lesionado se cure, ou não tiver uma resposta nociceptiva. Próximo. A dor neuropática. A dor neuropática surge como efeito de uma lesão, uma disfunção do sistema nervoso central ou sistema nervoso periférico. Qualquer síndrome de origem aguda ou crônica capaz de despoletar um fenômeno somatosensorial a nível do sistema nervoso central ou periférico pode ser designada dor neuropática. Então, a dor neuropática é causada por uma lesão ou disfunção do sistema nervoso, seja no sistema nervoso central, cerebreiro ou medula espinhal, ou no sistema nervoso periférico, nos nervos que ramificam parte da medula espinhal. Ao contrário da nociceptiva, que resulta de lesões no tecido, a dor neuropática surge da própria disfunção dos nervos, que envia sinais de dor ao cérebro, mesmo na ausência de um estímulo prejudicial. Essa dor geralmente é descrita como uma sensação de queimação, formigamento, choque elétrico ou uma dor aguda lacinante. Pode ser persistente ou intermitente, muitas vezes acompanhada por outras sensações anormais, como a dormência ou hipersensibilidade ao toque, que a gente chama de alodinia. Exemplo: a dor neuropática, a hérnia de disco, infecções virais como herpes, esclerose múltiplas, tudo exemplo de dor neuropática. Próximo. A dor psicogênica. A dor psicogênica ela pode ser entendida como aquela que surge na ausência de qualquer processo lesional ou permanece após a resolução do processo lesivo. A dor psicogênica é um tipo de dor que está associada a fatores psicológicos, como estresse, ansiedade, depressão, transtornos emocionais, e não a uma lesão física ou disfunção do nervo. Embora ela não haja uma causa física clara, a dor é bem real para quem experimenta, como pode ser debilitante, afetando significativamente a qualidade de vida. Exemplo: dor de cabeça após estresse ou uma discussão, dor no peito por causa da ansiedade, dor antes de uma punção venosa, aquela pessoa que fala ai, ai, antes de você nem pegar
nela para funcionar uma veia, né? Essa dor psicogênica, existiram vários estudos, né? E chamou-se atenção, porque via que existiam pessoas que existia uma dor muito grande, né? Que não havia uma causa física para essa dor. Então, começaram a estudar e viu que a parte de psicogenia estava relacionada a essa dor. Próximo slide. Avaliação da dor. Existem várias tabelas, né? Ou seja, existem vários instrumentos. E aqui a gente vai falar... Oi? Existem vários instrumentos, e aqui nós vamos falar de dois. A gente vai falar sobre o questionário e a tabela de faces. Essa avaliação da dor aí é uma forma em perguntas, né? Quando começou a dor? Você vai avaliar o tempo da ocorrência, onde é a dor, vai localizar, qual é a intensidade da dor, o que melhora com a sua dor, o que vai piorar com a sua dor, o que desencadeou a sua dor, porque é para você avaliar a dor, até o tipo de dor que o paciente tem, uma dor crônica, uma dor aguda, uma dor psicogênica, uma dor... é uma dor física, entendeu? Então, você vai pegar e vai... para avaliar, você precisa estar classificando essa dor, até mesmo para você poder saber como que vai tratar essa dor. Próximo slide. Bom, acho que todo mundo conhece essa tabelinha de dor, né? Usada muito em UTI, classificação de risco, né? Que a gente trabalha com a intensidade da dor. Em classificação de risco mesmo, a dor eu preciso colocar a intensidade. Dependendo da intensidade dela, ela vai ser classificada como verde, amarela, laranja ou vermelha, né? Então, a intensidade da dor, ela é importante. E, muitas vezes, você classifica essa dor aí pela face, ou seja, muitas vezes você olha para um paciente que não consegue responder, às vezes de UTI, e pergunta qual é a dor, ele vai assinalar a caretinha. Tem alguns pacientes que você vai avaliar a dor pela própria fisionomia dele. Você chega, você consegue avaliar se ele está no 0, se ele está no 10, se ele está no 8, se ele está no 6, pela fisionomia de dor dele. Próximo slide. Tá, a percepção da dor, né? A transdução. A transdução, ela é a primeira etapa nesse processo de percepção da dor. Ela vai ocorrer quando o estímulo, por exemplo, o calor, ativa nossos receptores, que são receptores sensoriais especializados em detectar sinais de lesão ou dano tecidual. Durante essa transdução, esse estímulo nocivo vai ser convertido em impulso elétrico. Esse processo envolve a abertura de canais iônicos nas membranas terminais nervosas. Por exemplo, se o estímulo for queimadura, a pele danificada libera substâncias químicas, como a prostaglandina, praticinina, que sensibiliza os nossos receptores e inicia a geração de sinais elétricos nos nervos. Esses impulsos elétricos, eles viajam ao longo do nervo periférico até a medula espinhal e posteriormente ao cérebro, onde vai ser processado e interpretado como dor. Portanto, a transdução é o ponto inicial em que um sinal neural que será processado pelo sistema nervoso para resultar na percepção consciente da dor. A transmissão já é a segunda etapa do processo da percepção da dor.
Durante essa transmissão, os sinais elétricos vão ser gerados pelos nossos receptores, são transmitidos ao longo das fibras nervosas até o cérebro, onde vai ser interpretado. Na modulação, que é a terceira fase, os sinais de dor podem ser amplificados ou reduzidos. Ele vai modular, ele vai amplificar ou vai reduzir ao longo das vias nervosas, né? Essa modulação ela tem um papel crucial no controle da dor e é influenciada por diversos fatores, como experiências anteriores, estado emocional e presença de substância que modula essa sinalização. Exemplo, vamos supor que tem uma pessoa que está mexendo numa maqueta, né? Maquita de serrar cerâmica e amputa sem querer um dedo. E essa pessoa não sente dor. Então, houve uma modulação aí de intensidade de dor, tá? A percepção, que é esse último, é a fase final, ela é o processo final desse processo de percepção da dor, ela vai interpretar, né, os sinais nervosos como uma experiência consciente de dor. Ela envolve o reconhecimento, a localização e a interpretação da dor transformado em sinais elétricos, né, que são transmitidos através dos nervos ao cérebro para ter uma sensação subjetiva da pessoa. Próximo. Bom, a dor é um mecanismo de sobrevivência e proteção, extremamente importante que permite alertar o homem e o restante dos animais ao perigo associado a estímulo. Próximo. O sistema nervoso somatosensorial é responsável por processar fisiologicamente o estímulo doloroso, topograficamente e funcionalmente organizado. Embora esse sistema opere de um conjunto de neurônios sensoriais específico, esse é ativado exclusivamente por estímulo nocivo, até de mecanismo de transdução periférica. Próximo. Receptores sensoriais. Aí estão várias estruturas especializadas que detectam o estímulo do meio ambiente e convertem em sinais elétricos, né? São o receptor do tato, o receptor da pressão, o da dor, receptor de frio e de calor. Então, são vários receptores que a gente tem que vai captar esses estímulos para poder transformar ele em um potencial elétrico para ocorrer as sensações. Próximo. Nociceptor, né? O que são os nociceptores? São receptores da dor. São aqueles que a gente viu no slide anterior. O que são eles? São células nervosas localizadas na pele, nos músculos, nas vísceras e também no tecido conjuntivo. Essas células respondem a estímulos que podem ser térmico, mecânico ou químico. Ou seja, vou operar um apêndice, vou sentir dor? Vou. Houve uma lesão muscular, vou sentir dor? Vou. Porque existe os nociceptores aonde? Não são só na pele, é na pele, nos músculos, nas vísceras e no tecido conjuntivo. Próximo slide. Aí está uma figura, né? Essa figura, ela é uma representação daquilo que a gente viu, né? Houve um estímulo de dor, esse estímulo de dor, houve um nociceptor de estímulo de dor, houve um potencial elétrico que foi encaminhado pelo nervo ao sistema nervoso central. Próximo slide.
Esse daqui é outra... esse daqui é um resuminho, né, do que a gente já viu, né? Existe um estímulo nocivo, né? No caso aí é o calor, né? O que aconteceu? Houve o nosso receptor que transformou em um sinal elétrico. Esse sinal elétrico foi transmitido. Então, houve a transdução, que é o primeiro processo. Ele vai pegar o calor, que é um estímulo, né? Vai ativar os nossos receptores e vai converter em impulsos elétricos. Houve uma transmissão, pegou esse sinal elétrico e levou para o córtex, né, pelo cérebro. Houve uma modulação. Essa modulação, nesse potencial, ele aumentou ou diminuiu esse processo da dor, né? E houve a percepção, que é a fase final, que é a dor em si, propriamente sentida, com uma sensação subjetiva. Próximo slide. Fibras nervosas. Bom, as fibras nervosas, elas podem estar aí, que é a primeirinha aí, que é tipo A, ela é uma fibra com diâmetro maior, transmite sinais de dor aguda, ela é bem localizada, é rápida, né? Como a dor de uma picada ou um corte. Quem que vai, por exemplo, é um corte. Quem vai pegar e transmitir esse sinal? É uma fibra, que tipo de fibra? Uma fibra mais grossa, é uma fibra com diâmetro menor? É uma fibra com diâmetro maior, né? Porque ela vai bem mais rápido, né? Vai transmitir os sinais bem mais rápido e vai ser uma dor aguda. A fibra de diâmetro pequeno apresenta aí o caracolzinho, porque ela lentamente, geralmente são as dores crônicas, né? Ela geralmente não são mielinizada ou pouco mielinizada, né? Que resulta numa condução bem lenta. E geralmente é uma dor crônica e persistente. Próximo slide. Então, o tipo de fibra também interfere, né, no processo de sentir a dor, né? Da dor crônica como aguda, eu posso estar falando que o tipo de fibra ele vai dar essa resposta. Aí é um slide, né, da medula espinhal, que é uma estrutura do sistema nervoso central, né? Está localizado dentro da nossa coluna, né? Coluna vertebral, ela desempenha um papel fundamental na condução dos impulsos nervosos entre o cérebro e o restante do corpo, né? Ele vai da cauda equínea até o tronco cerebral. Daí, para a gente dar, só relembrando, né? Que tem a parte anterior e a parte posterior, e tem a estrutura da medula espinhal, né? Onde tem o nervo espinhal, a via do nervo sensitivo, a via do nervo motor, a raiz anterior, aí mais, né, a substância e matéria cinzenta que a gente viu na anatomia, matéria cinzenta, que é onde ocorre o processamento inicial dos sinais, a matéria branca, que é composta pelos axônios mielinizados, né, e forma as vias de comunicação de diferentes regiões da medula espinhais e entre a medula espinhal e o cérebro. Próximo slide. Esse slide é o slide da neurotransmissão. É para falar
o que ocorre, né? O que ocorre é o caminho da dor, é um resumo de tudo que a gente viu aqui, né? Ocorre uma lesão tecidual, por exemplo, um corte, vou falar corte, porque, né, ainda mais eu que sou da parte de cirurgia,